A rivalidade entre Brasil e Argentina é algo mágico, porém, a sua origem tem a ver com a história. Ninguém sabe ao certo a sua origem, então alguns historiadores estão lançando teses para tentar explicá-la. Uma das primeiras teses que surgiram para explicar essa rivalidade tem a ver com o processo de colonização. Afinal de contas, o Brasil foi colonizado por Portugal e a Argentina foi colonizada pela Espanha. E esses dois países ibéricos, Portugal e Espanha, eram inimigos. Então essa inimizade, teoricamente, passou para seus herdeiros, brasileiros e argentinos. Então essa é uma das primeiras explicações de como surgiu essa grande rivalidade entre essas potências aqui da América do Sul. Já para o historiador Boris Fausto, que é um grande historiador daqui do Brasil, a origem dessa rivalidade está ligada à Guerra da Cisplatina. A Cisplatina era um território que era da Espanha, passou para Portugal e posteriormente passou para o Império do Brasil. E em 1825, essa região começou a sua luta pela independência em relação ao Brasil. E quem ajudou militar e economicamente essa região foram os argentinos, que queriam anexar essa região ao país deles. Então o que acontece? De 1825 a 1828, a Cisplatina buscou a sua independência, ganhou a guerra contra o Brasil e se tornou independente. Só que o tiro da Argentina saiu pela culatra, porque eles não anexaram o território. Esse território da Cisplatina conseguiu se libertar tanto do Brasil quanto da Argentina e hoje é um país chamado República Oriental do Uruguai, com capital em Montevidéu. Então aí começa, segundo Boris Fausto, a rivalidade entre Brasil e Argentina aqui na América do Sul. Outra tese dos historiadores é de que o Brasil e a Argentina são gigantes. Afinal de contas, o Brasil é o quinto maior país do mundo. A Argentina não fica muito atrás, sendo o oitavo. Então esses dois países gigantes, eles buscam a supremacia aqui na região. Então isso vai se refletir na esfera política, na esfera diplomática, na esfera econômica, na esfera social e também na esfera esportiva. Inclusive eu tenho um professor de época de escola que ele falava o seguinte: para argentino, eu não aceito perder nem cuspe à distância. Só para vocês terem uma noção da rivalidade que os brasileiros e os argentinos nutrem um para com o outro, Então essa rivalidade provavelmente também está ligada ao gigantismo dos dois países e à tentativa de serem aí os mais poderosos na região da América Latina e da América do Sul também. Agora, um fato interessante é que Brasil e Argentina foram grandes aliados na maior guerra que existiu na América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. Nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, que são aí três países que não se dão muito bem, se juntaram, se uniram contra o Paraguai. Ou seja, essa rivalidade, às vezes, não é necessariamente em guerra. E aí, na maior guerra que existiu aqui na América, os caras estavam juntos. Vai entender, Bom, outro ponto interessante é que no século XIX, o Brasil ele acaba ficando um pouquinho para trás em relação à Argentina em termos econômicos e sociais. E aí, ao final do século XIX e início do século XX, a Argentina foi um país desenvolvido, com uma alta renda per capita, enquanto que o Brasil era caracterizado pela problemática da desigualdade social. Na verdade, é caracterizado assim até hoje, O problema é que a Argentina está pior do que o Brasil hoje. Então, lá no início do século XX, os argentinos eles tinham um ar de superioridade em relação aos seus vizinhos pobres da América, Apesar de gigantes que eram o Brasil. Então, isso deu um ar de superioridade aos argentinos. Então, outro ponto também que chama atenção em relação a argentinos e brasileiros tem a ver com a história. Enquanto os brasileiros atualmente buscam exaltar a miscigenação entre africanos, indígenas e portugueses, e também com os europeus que vão vir ali ao final do século XIX, os argentinos partem por uma outra via, que é a negação da sua história africana e da sua história indígena. Então, hoje em dia é muito difícil olhar um africano ou um indígena lá na população argentina. Isso reflete a exclusão social que o país vem sofrendo desde o século XIX, século XX e passando pelo século XXI, que é o tal do apagamento histórico. Então, essa relação entre os dois com a sua história reflete também na rivalidade. Porque se aqui há um orgulho pela miscigenação, lá é o oposto. Lá há a negação pela miscigenação. Isso reflete nos casos de racismo. Afinal de contas, os argentinos eles não acham que são europeus. Eles têm certeza. Não só isso, como eles têm certeza que ser branco europeu é melhor do que ser miscigenado. Isso acaba refletindo em casos de racismo que eclodem ao longo do futebol, quando há jogos entre Argentina e Brasil, seja na seleção, seja em clubes. Inclusive, galera, isso pouco importa ser de direita ou de esquerda na Argentina. Essa visão faz parte da nação. Então é o mito da singularidade. Eles pregam a seguinte questão: todos os americanos são miscigenados, exceto a Argentina, que é branca pura, Eu sei que esse termo aí, ele é complicado, mas eu estou só tentando aí formalizar o que eles pensam. Então, olha só, o presidente Alberto Fernandes, que foi o presidente lá da Argentina, ele falou isso recentemente, olha só, abre aspas para o Alberto Fernandes. Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros das selvas, mas nós, os argentinos, viemos de barcos. E esses barcos saíram da Europa,
e assim construímos a nossa sociedade. Então, olha só, o Alberto Fernandes ele está reforçando a singularidade lá da Argentina como um povo europeu que vive na América. Cara, isso é muito doentio. Agora que o contexto histórico está montado, a gente vai entender como é que essa rivalidade se dá dentro de campo de futebol. Afinal de contas, brasileiros e argentinos se consideram, né, o maior adversário um do outro. Mas há quem considere que eles não são só adversários, mas que eles são verdadeiros inimigos a serem combatidos. Inclusive, o Rafinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileira, por exemplo, em 2025, né, nesse ano de agora que eu estou gravando esse vídeo, ele falou que ele vai à Argentina meter a porrada dentro e fora de campo, para vocês terem noção da rivalidade que existe aí entre os dois países. Um dos casos mais impactantes aconteceu em 1920, há mais de 100 anos, quando os brasileiros foram à capital argentina, Buenos Aires, para jogar um amistoso contra os argentinos. Lá, a imprensa argentina lançou a seguinte manchete: os macacos estão em Buenos Aires. Em seguida, eles representaram os brasileiros como macacos dentro dos jornais. A seleção brasileira, que contava com 4 jogadores negros, se recusou a entrar em campo, mas a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, ainda não era a CBF, ela acabou concordando em jogar, e aí alguns dizem que a Argentina entrou com 4 a menos para poder equiparar ali o número de jogadores, e há quem diga também que alguns membros da comissão técnica brasileira entraram só para poder ali completar o time, e o Brasil acabou perdendo aquele jogo. Mas o que ficou marcado ali foi o caso de racismo. Outro caso de racismo aconteceu em 1996. A Argentina, nas Olimpíadas daquele ano, foi para a final e aguardava o jogo entre Brasil e Nigéria para saber quem ia ser o adversário. O jornal Olé, lá da Argentina, lançou a seguinte manchete: que venham os macacos, se referindo ao Brasil. Ou seja, eles queriam que o Brasil fosse para a final com a Argentina. Cara, isso pegou muito mal também, né? Não preciso dizer que isso é um claro exemplo de racismo, mas o Diário Olé justificou que eles estavam apenas brincando e que chamar os brasileiros de macacos não passa de zoação. Um claro exemplo de racismo, né? É a negação do racismo, né? Aquela noção de que é só uma brincadeira. Mas nessa brincadeira, obviamente, não cabe teorias racistas. Outro ponto também de disputa entre brasileiros e argentinos, que gera muita rivalidade até hoje, é a Copa do Mundo de 1978. Só para vocês terem uma ideia, em 1978, a Argentina passava por uma ditadura, uma das mais perversas que existiram na América do Sul, né? Junto com a do Brasil. E aí o que acontece? Várias nações acabaram boicotando a Copa do Mundo de 78 por serem realizadas na Argentina. Só que o Brasil não boicotou, o Brasil foi para a Argentina disputar a Copa do Mundo, e aí o que aconteceu? Na segunda fase, Brasil e Argentina estavam no mesmo grupo, né? E aí os dois estavam praticamente empatados em números, e o Brasil tinha 5 gols de saldo, a Argentina tinha 2. A Argentina só conseguiria passar a próxima fase se ela fizesse um saldo de gols maior do que o Brasil. Esse último jogo foi entre Argentina e Peru. Cara, o Peru era uma equipe até competitiva, que fez um jogo duro, por exemplo, contra a Holanda, mas contra a Argentina, os jogadores parece que estavam fazendo corpo mole. A questão é, a Argentina meteu uma sapecada de 6-0 no Peru, ultrapassou o Brasil em saldo de gols, foi para a final contra a Holanda, sagrou-se campeã. E o Brasil acabou ficando com o 3º lugar, derrotou a Itália na decisão pelo 3º lugar, e saiu da Copa invicto. Ou seja, o Brasil não perdeu nenhum jogo da Copa do Mundo de 1978, mas não foi campeão. O campeão foi aí o país da Argentina. A questão é, essa problemática do Peru ter perdido de 6-0 é vista como uma clara interferência do governo argentino para com o futebol. E aí dizem que houve suborno para os peruanos, inclusive os jogadores que não aceitaram participar ali da combinação de resultados acabaram sendo dopados com soníferos para que eles ficassem mais lentos e não atrapalhassem aí a vitória da Argentina. Outra polêmica tem a ver com a Copa do Mundo de 1990, quando o Brasil e a Argentina se enfrentaram na final. A questão é, a Argentina ganhou de 1-0 com uma bela jogada do Maradona e o gol lá do atacante, mas o que ficou marcado naquela Copa do Mundo foi de que o Branco, o jogador da seleção brasileira, ele provavelmente foi dopado, né, com um sonífero. O Branco ele acabou ingerindo ali uma água dos argentinos que provavelmente estava batizada. A questão é, até hoje, os argentinos vão em entrevistas nas rádios, nas TVs de lá, nos podcasts, e eles tiram onda, tiram sarro dos brasileiros terem ingerido água batizada. E aí o Brasil acabou, obviamente, perdendo eficiência e foi eliminado daquela Copa do Mundo. Felizmente, a Argentina não foi campeã, mas eles conseguiram eliminar o Brasil, né, justamente aí com essa trapaça. E não para por aí, tá, galera? A disputa entre Brasil e Argentina.
A Argentina é a maior campeã da Copa América e da Libertadores, mas o Brasil tá para passar lá na Libertadores e o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo. Então fica aquela disputa. Quem é o melhor time? Quem é a melhor seleção? O Brasil ou a Argentina? É uma briga que não acaba mais. Outro ponto também em relação à disputa do melhor do mundo da história. Para muitos é o Pelé. Para muitos é Maradona. Então o Pelé no Brasil não tem disputa com ele, cara. Ninguém duvida que Pelé foi e é e sempre será o melhor jogador de todos os tempos. Já na Argentina, os caras falam, cara, Maradona nem jogador humano é. Maradona é um deus, ou como eles falam, Deus. Então há essa rivalidade também para quem foi o maior camisa 10. Mas e para você? Quem é a melhor seleção de todos os tempos? Quem é a melhor seleção da história do futebol? Brasil ou Argentina? Coloca aqui no comentário. Valeu, falou e fui!